Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como destravar o potencial do Salesforce na tua empresa e passar a aumentar o teu faturamento. Eu sou o Rafael Dalla e tô aqui com o nosso expert, o Ariel Dornelles. Não é mais o Ariel, né? Eu sempre me esqueço disso. Agora é o Ariel Salesforce. O Ariel Salesforce. Show Fala, de bola. Dalla, beleza? Fala, Dalla. É. Tudo certo? Tudo belezinha, vambora, Ariel. E, cara, hoje a gente pensou em trazer um assunto que é eu acho bem importante, na verdade, bem curioso também, que é quanto que custa implantar o Salesforce sem uma consultoria. Implantar no modo raiz ali, naquele modo que a gente tá querendo excluir gastos, mas a gente não sabe quanto que vai gastar sem ter uma consultoria. E aí eu te pergunto, Ariel, já vamos startar aí. Quanto que custa implantar sem uma consultoria? Mas vamos lá. Quais são os processos de uma implantação do Salesforce antes da gente entrar verdadeiramente em custo, para a gente entender qual é a divisão disso e quanto que vai custar cada momento desses para nossa empresa, tanto em financeiro quanto em desgaste emocional e de tempo empresarial, de equipe, time, essa parada toda, assim. Boa. Essa é uma perguntinha bem simples que queria que a resposta também fosse. É aquela resposta de consultor, assim, né? Que depende. Então, a gente começa... Isso envolve uma complexidade aí de, na verdade, algumas variáveis, né? Então, a gente começa, por exemplo, em quais áreas vão ser envolvidas no uso do CRM, né? Ou quais, por exemplo, quando a gente fala de Salesforce... A gente está falando de uma plataforma, uma visão 360 do cliente, de fato. Então, a minha ponta de marketing, a minha ponta de vendas, a minha ponta de atendimento, isso tudo acaba impactando no que tu vai contratar, no final das contas, que é a conta que tu vai pagar no final, né? Então, primeiro ponto é entender as dores e quais áreas vão utilizar dos produtos que tu vai contratar para poder utilizar o produto adequado. Então, o meu foco aqui hoje está em geração de demanda, captação de leads, a partir de inbound marketing e tudo mais. Cara, daqui a pouco vamos avaliar uma nuvem de marketing e uma nuvem de vendas, né? Sim. Ou não, meu gargalo hoje está em retenção, eu estou perdendo muito cliente. Total. Vamos olhar para atendimento. E aí são produtos diferentes, licenças diferentes que tu acaba tendo que contratar. É isso que eu ia dizer. É porque o Salesforce é um grande produto com vários pequenos produtos dentro, né? Isso aí. E aí tu tem que ter essa noção de quantidade, o tipo de licença que tu vai colocar. Isso que é legal, até um parênteses, acho que foi legal esse ponto que tu trouxe, porque assim, todos eles complementam a visão 360 do cliente e se comunicam, se conversam esses produtos entre si, é uma base de dados compartilhada. Isso que gera a beleza, assim, né, digamos assim, de ter o ecossistema Salesforce, onde tu tem produtos específicos, especializados em diferentes assuntos que comunicam entre si os seus dados, né? Ele é uma base de dados única, então tu consegue de fato ter uma visão 360 do teu cliente. Então, Ariel, manda E abraço. o primeiro ponto, né? Então acho que é isso, e isso envolve também até um ponto que a gente tinha conversado antes ali na pauta do assunto desse podcast, é sobre plano, estratégia de CRM, que envolve muito isso. Cara, que ponta que eu vou atacar do meu negócio? E essa estratégia de CRM é importante para eu saber, cara, quais são os papéis, por exemplo, vai ser o meu time de atendimento, de suporte, beleza. Como é que está a minha estrutura de suporte hoje? Como é que está a hierarquia, os papéis, né, os usuários que vão utilizar e quais informações eles vão utilizar? Porque isso, de fato, é uma estratégia de CRM que tem que ser adotada. A gente tem que avaliar quais são as informações relevantes que tem que estar lá para o meu atendente, para o meu time de atendimento estar munido ali das informações necessárias para prestar um bom atendimento para o cliente no final. Então, todos esses passos anteriores, eles são determinantes para a contratação das licenças ali, que vai impactar no custo do projeto no final. Total. E, por exemplo, é comum quando a galera tá tentando contratar ali sozinho, fazer essa implantação sozinho, eles errarem no tipo de licença? Sim, muito, muito comum. Assim, a gente aí trazendo um pouquinho o detalhe das licenças, né? Eu tenho a licença que a gente costuma chamar de Salesforce Full, assim, que é a mais completa, que normalmente é, por exemplo, o teu time de back-office, a tua matriz vai utilizar.
essa licença ela é a mais cara, normalmente. O preço padrão dela é mais caro. Porém, e aí tem muitos clientes que a gente tem... o que acontece? Eles usam o Salesforce na matriz e usam os seus representantes, franquias, lojas próprias, pontos de atendimento próprio. E aí, em alguns clientes a gente já viu isso, de inviabilizar projetos por conta deles quererem utilizar todos o mesmo tipo de licença, que é a Salesforce completa. E aí essa licença ela é mais cara. Só que no momento em que eu determino que, os meus representantes, eles não precisam ter acesso a todos os meus registros na base de dados. Eu posso, eles só vão utilizar a parte de leads, oportunidades, accounts ali, então a minha ponta de vendas, eu consigo ter um tipo de licença diferenciado e eu consigo restringir o acesso somente a essas informações, e aí o custo de licença fica, às vezes, até 1/5, assim, do valor que era originalmente da licença que eles iam contratar. Tem algum case que tu lembra, assim, quando a gente chegou lá, a licença estava tudo errado, e qual foi o nível de economia com essa solução, né? Só com essa constatação, sim, vamos botar assim. Teve o caso, o mais recente foi o caso da V4, né? A assessoria de marketing, a V4 Company. Eles estavam com o Salesforce na matriz e eles precisavam utilizar isso. Eles tinham o objetivo de expandir o uso do Salesforce para toda a rede de franqueados, né? Que eu acho que são mais de 250, 300 aí no Brasil. E isso basicamente assim, a gente não tem os números finais, mas isso basicamente o custo eles estavam querendo utilizar a licença completa e o custo final do projeto inviabilizou o projeto, ele não ia ir para frente. E daí a gente entrou no meio do caminho ali da jornada. A gente teve esse relacionamento com a V4, começamos a conversar e dar e debater esses assuntos, né, de como que a gente poderia gerar valor e tudo mais. Em algumas conversas surgiu esse ponto de licenças, e aí foi quando a gente trouxe essa alternativa de utilizar a rede de parceiros, a licença de parceiros para os franqueados utilizarem. Então, e aí isso basicamente viabilizou a gente conseguindo utilizar essas licenças de parceiro, que são mais ou menos 15, 20% do custo da licença full, viabilizou o projeto, tanto que a gente já está fazendo piloto e rollout para as franquias, né, na V4. Massa. Então, teve outros casos de licenças que foram numa escala um pouquinho menor, mas sim, que onde tinha licença de Einstein, de chatbot, que eles tinham contratado, que nunca tinha sido usado, e a gente conseguia até fazer uma coisa que é interessante, assim, a Salesforce, ela nunca vai reduzir o teu plano, tipo, é difícil tu reduzir, por exemplo, eu não tô usando essa lista, depois de contratado, obviamente, assim, contratei, não tô utilizando essas licenças, eu quero cancelar elas, me ressarce, isso dificilmente acontece, eu não vi acontecer, mas tem como a gente fazer realocação de licenciamentos. Então, por exemplo, e normalmente isso atende de uma forma bem significativa para os clientes. Porque às vezes eu tenho, 20 licenças para o meu time de vendas e meu time de vendas já está estourando 30 pessoas, por exemplo. Tá me faltando, vou ter que contratar licença a mais. Só que eu tô vendo que eu tenho licença de chatbot, licença disso e aquilo que eu não tô utilizando. Então a gente faz um estudo, entende o que tá usando, o que não tá utilizando e propõe para Salesforce, para eles, junto com a gestão de contas da Salesforce, para eles fazerem um remanejo dessas licenças, e daí eles evitam custos desnecessários, né, com ter que contratar nessa ponta aqui que está precisando de mais licenças, sendo que eu tenho algumas aqui que eu nem uso, sabe? Então a gente consegue fazer essa distribuição. Show. E isso é um ponto legal, porque dá pra já a gente entender o custo do contratar sem uma consultoria e contratar com uma consultoria, né? Porque contratar sem uma consultoria, tu corre um risco de estar pagando por licença que tu não vai usar. Exatamente. E com a consultoria, isso tu já consegue dar essa pré-análise antes da contratação ou durante, né? Sim, a contratação. Normalmente em etapa de diagnóstico, né? A gente tem uma etapa de diagnóstico que a gente entra na org ali, a gente chama o sistema, como é um SaaS, é tudo Salesforce, né? Domínio Salesforce e tudo mais. Porém, quando tu tá no ambiente do cliente, é a organização dele, é a instância dele. Então, é a org do cliente. A gente, normalmente, depois de um NDA, a gente acessa
A org do cliente faz um diagnóstico, entende que licenças estão sendo usadas, quanto que está sendo de consumo, né? Mais um diagnóstico de saúde da org mesmo, para já dar o direcionamento do que dá para a gente otimizar. Sim. Orel, e qual é a diferença do modelo de licenças para o número de usuários ali? Na hora de fazer a contratação, eu contrato qual o número de usuários, o número de licenças? Porque é um pouco confuso às vezes isso quando a gente conversa. Sim. É que assim, até é um bom ponto pra gente esclarecer, porque quando tu contrata o Salesforce, tu tem digamos, o teu plano que tu vai contratar. Então, que a gente fala que é, por exemplo, tu tem o Enterprise, o Unlimited, o Professional, e tem um outro que eu não me recordo o nome agora, que é para small business ali, que é um starter, Essentials. Então, são planos de contratação, que daí tem recursos disponíveis, e isso, só que, além disso, tu tem as licenças de usuário que tu vai contratar. Então, são coisas diferentes. O plano de contratação do CRM, do Salesforce, e as licenças de usuário. Daí, nesse plano, algumas diferenças, por exemplo, tu tem o Unlimited, tu vai ter mais espaço de armazenamento por usuário, tu vai ter um suporte premium, um suporte que um SLA de até tantas horas para resolver problemas. Então, é o plano que tu vai contratar meio que o teu relacionamento com a Salesforce e quais recursos o teu ambiente vai ter. Quando a gente fala de licenças, são quais funcionalidades cada usuário vai ter. Entendeu? Então, quando a gente está falando de licenças, aí eu digo assim, o meu back-office aqui, ele tem que ter acesso mais amplo a uma visão mais geral ali dos meus dados. Então, eu vou ter alguns recursos a mais. E quando eu falo do meu representante de vendas, daqui a pouco um cara que está lá na ponta, e ele não vai precisar ver meus dados financeiros ou dados sensíveis do meu cliente, ele só pode olhar o funil ali, tratar leads e etc. Eu pego um tipo de licença mais simples, que ele não tem tantos recursos, mas ele atende a demanda daquele representante. Ou o meu time de atendimento, ele vai ter que ter mais acesso à gestão de chamados, ver o histórico do cliente de atendimento, ele vai ter que ter daqui a pouco uma licença de telefonia para poder fazer o atendimento via telefone ou via chat e tudo mais. Isso tudo impacta na tua tomada de decisão em qual licença a gente vai escolher. Então essa é basicamente a diferença. Não sei se ficou claro. Não, eu consegui compreender, consegui. E quando a gente está contratando o Salesforce no modo raiz, assim, o Salesforce ele te dá algum tipo de indicação, consultoria em relação à customização, a desenvolvimento de alguma parte específica da ferramenta para tua empresa, de algum diagnóstico para tua empresa para ser executado ou não? Cara, a princípio, em algumas contas bem estratégicas, eles entram nessa parte, assim, mas assim, o grosso mesmo, o maior percentual é quando se envolve o parceiro, sabe? Então, a estratégia da Salesforce para conseguir ter uma capilaridade boa e atender a demanda de clientes que eles têm, eles utilizam a rede de parcerias mesmo. Então, homologar parceiros para daí, na parte mais operacional de como fazer, né, como implementar, quais as melhores práticas e tudo mais, o parceiro entra para dar esse apoio. Ou o cliente ele tem a expertise internamente, ele acaba fazendo isso. Tem alguns casos, né, que acontecem e de que dá certo, né? E eles oferecem algum tipo de treinamento, treinamento e algum tutorial, vamos botar assim, alguma forma de como tu adotar o Salesforce de uma maneira mais sadia para tua empresa ou não? Tem algumas formas, assim, não tem algum treinamento específico que eles vão dar para o cliente, mas eles têm a plataforma aberta ali, que é o Trailhead, né? Tem canal no YouTube, tem muito conteúdo, muito mesmo. O Trailhead, ele tu tem que fazer um cadastro, mas ele é gratuito, eu cadastro com o teu Gmail, com qualquer e-mail teu. Se cadastra no Trailhead e tem muito conteúdo. É uma infinidade de conteúdo sobre todos os produtos do Salesforce, onde tu pode aprender gratuitamente lá. Boa parte do que eu aprendi quando foi me dado o primeiro desafio do Salesforce, eu aprendi lá no Trailhead.
Então, ali ajuda bastante. Mas agora um treinamento formal, daí vai depender do plano. Tem o plano lá, o Unlimited, que é o mais top, ou alguns planos ali diferenciados, eles vão ter um suporte mais premium. Quando tu precisar de uma reunião com um especialista, ele vai ter uma horinha na agenda para fazer uma reunião e te explicar alguma questão. Mas são coisas mais pontuais, assim, sabe? Aí quando tu precisar algo mais robusto, digamos assim, algum projeto, né? Pô, como que eu vou começar esse projeto aqui? Que tecnologias que eu vou utilizar? Acaba demandando um pouco mais de tempo, normalmente vai por consultoria ou por algum expert que tu tenha de Salesforce dentro de casa. Aham. E quais são os custos ocultos, assim, que a gente não enxerga quando a gente está contratando o Salesforce e a gente vai acabar, da tua experiência, tu vai acabar enfrentando eles ali pra frente pelo simples... Cara, eu acho que eu consigo sozinho. Sim, legal. Essa é uma boa pergunta. Acho que dava um podcast todo já. Assim, tem um ponto que eu já consigo trazer sobre o custo oculto, é o da questão o tempo de projeto. Ele é um custo oculto, porque, por esse ponto, assim, daqui a pouco é uma empresa que talvez não esteja tão madura no conhecimento de Salesforce e queira fazer o projeto sozinho. Isso aconteceu, tá? Eu tô falando porque teve 2 casos aí nossos onde isso aconteceu, de clientes. Onde eles, até às vezes por consultoria também, tá? Não fazendo... Teve casos que eles fizeram internamente, teve casos que foram feitos por consultoria. E o tempo de projeto, ele levou muito, ele extrapolou muito o que estava previsto, e aí pensa assim, uma empresa que faz um investimento bem grande, era uma empresa de grande porte, tá? Quanto que seria mais ou menos um investimento de implantação de Salesforce para uma empresa bem grande? Pois é, essa empresa que a gente está falando é uma empresa de 20 mil colaboradores, mais ou menos. Gigante. Listada em bolsa, e aí ficou alguns anos com um projeto de Salesforce sendo desenvolvido, então foi na cifra de alguns milhões, assim. E o projeto, ele levou alguns anos para subir para produção, então era esse custo todo sem utilização do sistema, então a pressão era muito grande, sabe, para fazer acontecer e entregar o projeto. Então, menosprezar e talvez pecar no planejamento do projeto de Salesforce versus a contratação, o momento que tu vai contratar as licenças, ele é um custo oculto. A gente viu, né? Que pode, dependendo do teu tamanho, pode ser bem grande. Total. E um outro ponto que eu vejo também é quando faz a implantação do CRM e começa a utilizar ele, quando não bem planejado os dados e o volume de dados que vão ser armazenados dentro do Salesforce, um custo oculto é armazenamento. Então, teve um projeto que a gente teve, isso tudo é com base em experiências aí que a gente já pegou de clientes vindo, tô com essa situação, sabe? E aí a gente dá um apoio. De que no momento que o projeto subiu para produção, estourou os limites de armazenamento de dados. Porque não foi planejado a estrutura, onde que vai ser armazenado, qual o volume desse dado no momento que fosse feita a integração, era uma integração de dados. Quando fosse feita a primeira carga, a integração dessas informações para dentro do CRM, o quanto que isso ia ocupar do storage, do armazenamento, e aí, no momento em que tu estoura o espaço de armazenamento dentro do teu sistema, isso gera custo. Então, a Salesforce, dificilmente ela vai cortar teu acesso, porque tu estourou, passou algum limite, alguma questão nesse sentido. Ela normalmente vai depois te cobrar o boleto, vai te mandar um boletinho do excedente, né? Então, nesse caso foi isso, assim, extrapolou o espaço de armazenamento e aí vou ter que pagar agora armazenamento extra, né? E aí até foi um case ali que eu acho que, não sei se a gente já falou, pode falar em algum outro momento, teve o nosso cliente, a Piccadilly, que estava com o storage excedido, né? Eles excederam o storage e a gente fez um trabalho ali para reorganizar os dados e reduzir, né, de novo, e colocar o espaço de armazenamento dentro dos limites que eles contrataram, né, com a Salesforce. Sim. E tem algum outro custo oculto, Ariel, que não seja talvez tão comum, mas ele tá logo ali e acontece, e surge ali, se não planejar, pode ser que ele acabe encarecendo o projeto?
Tem alguns, cara, por exemplo, excesso de customização, ele é um custo que pode vir, sim, porque dependendo do plano que tu contratar. Eu tenho limite de objetos customizados, campos que eu posso customizar, então isso pode extrapolar e pode gerar, além de sujeira, muita bagunça, né, fora do que está no padrão, perder as funcionalidades padrão do sistema. Ter custo, de fato, por extrapolar os objetos customizados e os campos. E também de escalabilidade. Escalabilidade também é uma coisa que a gente nota bastante no cliente que ele está numa curva de crescimento e ele começa no início ele usa algumas automatizações ou usa algumas funcionalidades do Salesforce que requerem menos complexidade, tipo não precisar programar, ferramentas de no-code, low-code. Eles acabam fazendo muitos processos, utilizando muito daquela ferramenta, daqui a pouco de uma forma talvez até um pouco desordenada, conforme o crescimento, e aquilo começa a gerar problemas na operação, então gerar erros no sistema, falhas, informações que talvez deveriam estar sendo processadas ou registradas e começam a não ser por conta da escalabilidade, do volume de dados, da quantidade, da complexidade dos dados a serem processados. Então, isso também é um ponto que acaba acontecendo e a gente tem que fazer um processo de refatoração, que a gente gosta de dizer, que é trazer para uma estrutura mais robusta, que daí a gente tem que ir para código mesmo, para conseguir ter escala ali e poder computacional para processar os dados que são necessários serem processados. Entendi. Cara, se a gente fosse puxar já, Ariel, para números mesmo, para a parte financeira mesmo de investimento, tá? E a gente fosse traçar um paralelo, assim. Tipo, quanto que um projeto médio, não vamos botar nem a empresa de 20 mil colaboradores, também não precisa ser a small, a pequenininha ali, sabe? Mas se a gente fosse colocar um paralelo entre uma empresa com mediana, contratando o Salesforce e enfrentando problemas, e contratando o Salesforce e contratando uma consultoria, em que ponto que, por exemplo, assim, o equilíbrio dessa empresa, quais são os benefícios, o que pode acontecer ali também, os malefícios, né, os desafios que ela vai enfrentar em relação a isso. Quanto que custaria uma implementação sozinho e, lógico, lembrando dos custos ocultos ali que podem ter, por exemplo, do tempo, e talvez tá pagando duas ferramentas, né? A que tu usa e a que tu tá implantando ao mesmo tempo. E caso tu contratasse uma consultoria para fazer assim, o quanto que custaria a consultoria implantando ali junto, mas de que forma seria mais econômico contratando a consultoria, entende? Conseguiu entender o paralelo ou não? Foi difícil de entender. Eu achava que sim, ela começou a ficar longa, eu dei uma volta e me perdi. Vamos lá. Se a gente fosse colocar um paralelo, Ariel, de uma empresa média contratando o Salesforce sem uma consultoria e uma empresa contratando o Salesforce com uma consultoria, tá? Quanto que custaria caso ocorresse todos os problemas e desafios que são comuns de acontecer, ela implantando no formato raiz, e quanto que custaria ela implantando junto com uma consultoria? Tá, entendi. Se a gente fosse botar assim, eu entendo que tu não vai ser exato em números financeiros, mas, pode ser de... 500 mil, Isso, de 500 a 10 milhões, entendeu? Mas pode ser um paralelo nesse sentido. Assim, isso daí é uma coisa que é difícil mensurar, né? É bem complexo da gente saber o quanto de fato pode ocasionar de custos, né? Mas é uma reflexão para fazer cada um que está nesse processo daqui a pouco, né? De contratação do Salesforce, de avaliar. Mas, assim, hoje até trazendo, um processo, um quick start, assim, que a gente gosta de dizer, um quick start de alguma nuvem específica do Salesforce, vendas, marketing, etc. Cara, vai... bem generalizando assim, algo entre 20 a 40 mil reais, dependendo do que tu vai utilizar de integrações, customizações, etc. Mas é um projeto assim de quick start, deixar prontinho conforme o teu modelo de negócio. Isso no raiz, usando a consultoria. Não, com a consultoria. Com a consultoria, tá, beleza. Seria mais ou menos esse o preço que a gente... bem generalizando assim, bem na média a gente conseguiria ter de custo, versus daqui a pouco tu não tendo essa expertise dentro de casa, o quanto que parar um dia da tua operação custa pra ti, sabe? E que pode ser... eu tô falando de parar um dia.
não é tão difícil acontecer. Sim. Se, né, ocorreu algum erro, a integração mal feita, alguma coisa, daqui a pouco até dados que estão sendo perdidos. Quanto custa perder dados e não conseguir resgatar eles, entende? Daqui a pouco de um dia de operação teu. Que nem a gente estava falando nessa empresa de 20 mil colaboradores, cara, eu tô falando de milhões em venda daqui a pouco. Um dia do sistema fora, são milhões no faturamento. Então, quanto que custa daqui a pouco? Óbvio que para essa empresa o Quick Start não vai atender também. Total. Mas não vai ser não vai ser proporcional, entende? Projeto com consultoria versus o quanto um dia da minha operação parada. E essa mesma empresa, por exemplo, que seria de 20 a 40? Foi isso que tu falou? Qual o preço? É isso. De 20 a 40. 20 a 40 mil. Caso ela não estivesse com a consultoria e ela acabasse excedendo o número de licenças, contratando o que não precisa, a quanto podia chegar mais ou menos esse custo? Também é complexo trazer. Mas assim, cara, por exemplo, se ele contratar as licenças erradas... vamos botar assim, o pior cenário, assim. Pior cenário. Sim. Não, por exemplo, nesse cenário de licenças erradas, normalmente o pessoal olha mais um viés de... O contrato Salesforce normalmente é 3, 5 anos. Pô, tu vai ficar 3, 5 anos pagando um contrato de uma licença errada. Isso já pode pagar e sobrar o projeto de implementação. Então, esse já é um pequeno ponto. Daqui a pouco eu tenho uma integração incorreta que eu estouro absurdamente o meu limite de dados e vai vir um boleto ali para eu pagar de dados extras que eu estou consumindo, e aí a Salesforce nessa questão normalmente vai ser cobrado em dólar, então daqui a pouco de alguns $1.000 aí, entendeu? Que também daqui a pouco já pudesse pagar um projeto de estruturação dessa integração de uma forma correta, né? Que não extrapolasse os limites. Sim. Então, num contrato de 5 anos, a gente já tá falando de 6, 7 dígitos tranquilo, talvez, de prejuízo. Possivelmente. Por contratar errado. Sim, possivelmente. É isso aí. Então, por isso que a gente gosta de dizer que a gente se envolve, inclusive, na fase de negociação de licenças com o Salesforce, porque a gente consegue, de fato, entender o teu modelo, a tua necessidade e dizer, ó, essa licença é melhor, essa licença é melhor, né? Essa é pior, essa é melhor para ti. E aí, no momento que tu assinar um contrato de 3, 5 anos, tu vai estar bem munido, né, do que tu precisa de fato para atender a demanda do cliente. A conclusão que eu chego cada vez que a gente conversa é que realmente, tipo, tentar sozinho no Salesforce é quase que a materialização do barato sai caro. E assim, é um assunto que a gente vai tratar hoje no evento, que é a Salesforce, ela gerou uma economia ao redor dela, que era um ponto que a gente até estava falando uma hora. Ela realmente é uma geradora de economia, porque tem empresas que prestam serviço em cima dessa plataforma. Ela não é mais só uma plataforma. Então ela é uma economia que tem empresas orbitando ao redor delas para ter um melhor uso, né? Não é à toa que é o CRM número 1 do mundo, porque há muito tempo, inclusive, por conta disso, assim, ela consegue ter muitos clientes, gerar muito valor para os clientes, porém, óbvio, acaba gerando oportunidade de otimizar algumas coisas, de ter experts, pessoas que tenham mais domínio, mais know-how daquela ferramenta para poder assessorar essas empresas a, de fato, pilotarem bem essa Ferrari aí. É que ela te entrega muito, né? É literalmente a Ferrari, né? Se tu nunca entrou em uma Ferrari, tu entrar ali e olha todos os botões e todas as funções que tem, tu não vai saber usar todas elas. O modo esporte, o modo isso, o modo aquilo, tu não vai saber sair usando todas elas. Mas se tiver alguém ali do teu lado que te explique todas elas, em um dia tu já sai andando. Então é mais ou menos isso, assim, dá pra... Eu tenho muito essa visão, assim, apesar de não ser um expert em Salesforce, cada vez que a gente senta aqui, tu vai me ensinando, eu vou tendo cada vez mais essa visão, assim, sobre o barato sai caro mesmo, realmente, e o mais econômico é estar com o suporte ali lado a lado junto contigo, assim. Teve até um ponto desse barato sai caro que é bem interessante, é que a gente fala internamente, assim, tem alguns leads no nosso funil que acabam dando perda, a gente fala assim, ele acabou contratando, indo para a oferta mais barata, ou, tem um conhecido que conhece Salesforce, faz, aí a gente coloca assim,
bota uma atividade extra para prospectar ele daqui 3 meses, porque ele vai estar precisando, sabe? Total. Óbvio, tem a nossa lição de casa de como é que a gente já traz esse valor e converte esse cara antes, né, de não dar perda, de como é que eu trago o barato sai caro para não ter essa perda, mas em muitos casos eles acabam voltando, né? Cara, e tem algum ponto final aí, alguma coisa que tu acha que é importante falar pra gente encerrar? Ou a gente conseguiu abordar bem o assunto? Eu acho que tem outros assuntos, daqui a pouco até pro pessoal comentar se ficou com alguma dúvida ou se querem que a gente continue aprofundando, dá para trazer outros custos, né? A gente fazer uma parte 2. Perfeito. Necessário. Perfeito. E se eles quiserem entrar em contato contigo para te contratar para consultoria, para tu auxiliar nesse diagnóstico de implantação, como é que faz? srconsulting.io é o nosso site e também as nossas redes, então Instagram é srconsulting.io, LinkedIn é srconsulting, @ o Ariel Salesforce, qualquer uma dessas plataformas aí, entrando em contato, a gente vai falar com vocês aí. Perfeito. E se tu curtiu esse podcast até aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta, que nem o Ariel disse, comenta aí tuas dúvidas, tuas dificuldades com o Salesforce, que a gente tá aqui para responder toda semana para vocês cada uma dessas dúvidas aí e auxiliar também. Lembra de a economia aí, o barato sai caro, entre em contato com o Ariel aí, que tenho certeza que ele vai conseguir auxiliar vocês aí na implantação, uma implantação sadia e o mais rápido possível do Salesforce. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!